Nesse vídeo, mostraremos alguns casos de grupos de pessoas que desapareceram juntos, sem deixar vestígios. Quando uma pessoa some sem deixar rastros, é bem estranho, mas quando um grupo inteiro de pessoas somem, são muitas as teorias que surgem em volta, até teorias sobre abdução por aliens. 1. A família Jackson, aborígenes de Prince George, no Canadá, lutavam para conseguir sustentar seus filhos. Em agosto de 1989, Ronald Jack, o pai, de 26 anos na época, conversava com um homem branco em um bar, próximo de onde morava com a família. Ronald deixou o bar com o homem e logo em seguida foi para casa contar a novidade à sua esposa, Doreen Jack. O homem branco no bar havia prometido um emprego em um campo de madeira, que incluía creche para as crianças. O mais estranho é que, para garantir o emprego, eles teriam que ir para o campo naquela mesma noite. Sem querer perder a oportunidade, eles resolveram ir. Pegaram algumas coisas e seus 2 filhos, Ryan, de 4 anos, e Russell, de 9, entraram no carro e partiram. Por volta de 1h30 da madrugada, Ronald ligou para sua mãe e contou sobre o emprego, mas não disse a localização do campo de madeira. Ronald também falou que ficaria no campo com sua família por volta de 10 dias ou até 2 semanas. Após essa ligação, a família inteira sumiu e ninguém mais ouviu falar deles. Também não encontraram o carro que a família estava viajando. A polícia foi chamada e identificaram que a ligação de Ronald para sua mãe teria acontecido a 45 minutos de distância, onde a família morava em Prince George. Essa história fica mais estranha 7 anos depois, em 1996, quando a polícia de Prince George recebeu uma ligação anônima de um homem falando que a família Jackson estava enterrada em um rancho. A voz da ligação estava muito abafada e não conseguiram entender qual seria o nome do rancho. Especialistas foram chamados e conseguiram limpar um pouco o áudio. Achavam que o nome do rancho seria Gorgeous. A polícia vasculhou o rancho, mas não conseguiram encontrar a família Jackson e decidiram localizar de onde tinha vindo a ligação anônima. Descobriram que a ligação tinha sido feita num local próximo a Prince George, mas no mesmo dia da ligação estavam dando uma festa na casa e ninguém sabia quem tinha feito aquela ligação anônima. 2. O mistério dos 3 meninos desaparecidos, que permanece sem solução há mais de 50 anos. 3 meninos de Hannibal chegaram em casa muito sujos de lama e terra. Eles costumam explorar as cavernas próximas de onde eles moravam. Usavam a escada de alumínio de casa para conseguir acessar lugares mais difíceis. Com lanternas e pás, foram até uma nova exploração em 10 de maio de 1967. Nesse dia, eles não voltaram mais para casa. A família comunicou o desaparecimento à polícia e a busca logo se transformou em uma missão de resgate nacional, com centenas de caçadores que se concentravam nas cavernas de Murphy. No mesmo dia, outra família entrou em contato com a polícia, dizendo que seu filho de 14 anos também havia sumido. Craig era amigo dos irmãos Billy e Joey e estava desaparecido, junto com eles. A Organização de Exploração, Conservação, Estudo e Compreensão das Cavernas foi até o local ajudar nas buscas. Muitas vezes, as pessoas ficavam trabalhando até altas horas da noite sob o brilho dos holofotes. A cidade inteira se mobilizava para localizar os irmãos desaparecidos, de 11 e 13 anos. Dias depois, até a Guarda Nacional foi chamada, e a busca se expandiu para os trens que passavam pelo local. Logo, muitas cartas foram enviadas para as equipes de resgate e a família dos meninos, com palpites sobre onde deveriam procurá-los. Clarividentes e médiuns de lugares distantes como a Califórnia e o Arizona mandavam algumas cartas às equipes de resgate com suas premonições. Um deles
transmitia visões recorrentes dos meninos trancados em um vagão com laranjas, com um destino desconhecido nos Estados Unidos. Todas as casas abandonadas no lado sul da cidade foram revistadas e toda a área da floresta. As equipes de busca da área usaram escavadeiras e dinamite, o que abriu novas entradas para um novo sistema de cavernas na área. Encontraram uma meia e gotas do que parecia ser sangue, mas sem sinal dos garotos. Sem evidências sobre o caso, a teoria era de que os garotos poderiam ter sido sequestrados. Esse caso permanece sem solução há mais de 50 anos. 3. Leslie, de 29 anos, desapareceu com seus 2 filhos, Timothy Jr., de 3 anos, e Julie, de 6 anos, em Nova York, às 1h30 da tarde. Não havia indícios de que Leslie tivesse planejado abandonar sua vida. Ela não levou nenhuma roupa ou objetos pessoais com ela e não retirou dinheiro de sua conta bancária antes do seu desaparecimento, o que deixa tudo ainda mais misterioso. O pai das crianças e ex-marido de Leslie não estranhou quando a família sumiu naquela noite. Na época, Leslie morava com sua mãe, em White Plains, e Timothy, o pai, achava que a família havia permanecido lá naquela noite. Nenhum corpo foi encontrado, e nem o carro de Leslie. A mãe de Leslie, Annie Locke, passou inúmeras horas procurando por sua filha e netos. Em 1993, ela recebeu várias ligações de uma mulher com sotaque do sul, que disse ter visto Leslie na Flórida. A polícia verificou, e a pista parecia falsa. Annie Locke morreu em 1994. Entre os sobreviventes listados em seu obituário está Leslie. Os detetives do caso, mesmo aposentados, continuaram perseguindo pistas durante anos, sem sucesso. As autoridades descartaram o ex-marido de Leslie como suspeito, Timothy, o pai das crianças. No caso de Leslie, Julie e Timothy Jr., ele cooperou totalmente com a investigação e também contratou um investigador particular. Gastou tempo e dinheiro tentando localizar sua família. Desde então, ele deixou o estado de Nova York. Tudo fica mais esquisito em fevereiro de 1978, quando um casal estava assistindo a história no jornal, enquanto faziam compras no supermercado. A reportagem falava sobre um eremita vivendo com várias esposas em Utah, perto do Arizona. Uma das esposas, em uma das fotos, lembrava Leslie, e a legenda dizia que Leslie era o nome dela. O casal entrou em contato com as autoridades de Utah, que investigaram, mas não encontraram a família lá. Já em 1984, a polícia de Cheyenne emitiu um alerta em todo o país sobre uma misteriosa mulher que parecia estar lá escondida de alguém. A mulher tinha os cabelos pintados, usava lentes de contatos coloridas, tinha 2 filhos e falava pouco sobre o passado. O casal foi para Cheyenne. A irmã de Leslie e Timothy, pai, também foram para lá tentar identificar Leslie e as crianças. Chegando lá, Timothy logo identificou que aquelas crianças não eram seus filhos. Estas são algumas imagens de como estariam as crianças e Leslie após alguns anos. O caso permanece aberto há 40 anos.